Helena Duarte estava grávida de 6 meses quando saiu sozinha do consultório médico, em Lisboa, com a imagem do filho ainda a ecoar-lhe no coração. A cadeira ao seu lado continuara vazia. Outra vez. O marido, Ricardo, prometera estar ali. Jurara que não faltaria. Mas como tantas promessas recentes, desapareceu sem explicação. Disse-lhe que estava num congresso profissional no norte do país. Importante. Inadiável. No táxi, Helena sentiu o peso do silêncio mais do que o peso da gravidez. Ao chegar a casa, tentou convencer-se de que tudo tinha uma razão. Até ligar o computador esquecido na mesa da cozinha. Um clique, depois outro. E num segundo, a verdade surgiu diante dos seus olhos. Fria, clara, impossível de ignorar. Se esta história já te apertou o peito, subscreve o canal agora. E o que Helena descobriu a seguir mudou tudo. E a justiça ainda estava longe de acontecer. Helena não fechou o portátil de imediato. Ficou sentada à mesa da cozinha, a ouvir apenas o zumbido do frigorífico e a própria respiração. A casa estava limpa, organizada, silenciosa demais. Durante anos, aquele silêncio tinha significado estabilidade. Naquela noite, significava abandono. Com cuidado, voltou a tocar no rato. Não por curiosidade, mas porque o corpo já sabia que algo estava errado. Abriu o histórico. Reservas de voo. 2 pessoas. Destino. Florença. Data. 2 dias antes da consulta médica. O coração bateu-lhe mais depressa, mas a mente manteve-se estranhamente clara. Helena não gritou, não chorou. Levou a mão à barriga, sentindo o bebê mexer-se, como se reagisse à tensão que ela tentava esconder. "Está tudo bem, meu amor", murmurou, mas já sabia que não estava. Abriu outra página. O nome de Ricardo apareceu associado a imagens recentes. Não eram fotografias profissionais, nem comunicados de empresa. Eram fotos tiradas à pressa, em ruas de pedra, com luz dourada ao fim da tarde. Ricardo a sorrir. Ricardo descontraído. Ricardo acompanhado. A mulher ao seu lado chamava-se Inês Rocha. Helena reconheceu-a quase de imediato. Não por proximidade, mas porque o rosto dela aparecia com frequência em revistas de lifestyle e campanhas digitais. Influencer, jovem, sempre impecável, sempre em locais onde o luxo parecia natural. Havia uma fotografia em especial. Os dois sentados numa esplanada, copos de vinho à frente, Inês inclinada para ele, a mão pousada no braço de Ricardo com intimidade assumida. Não havia ali espaço para dúvidas, nem para explicações inocentes. Helena sentiu uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Levantou-se devagar, foi até a janela e abriu-a. Lisboa dormia. Lá embaixo, um casal ria ao passar. A vida seguia. Só a dela parecia ter parado. Voltou à mesa e percorreu as imagens uma a uma. Entradas no mesmo hotel. Saídas juntas. Um gesto aqui, um olhar ali. Não era uma aventura escondida. Era uma escolha consciente, planeada, repetida. O mais doloroso não foi a traição em si. Foi a naturalidade com que ele vivera tudo aquilo, enquanto ela, grávida, organizava a casa, preparava o quarto do bebê, acreditava num futuro que só existia para um dos dois. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Ricardo. "Querida, o congresso prolongou-se. Volto amanhã à noite. Beijo grande." Helena leu 2 vezes. Depois pousou o telefone com cuidado, como se fosse frágil. A não respondeu. Pela primeira vez em muitos anos, não sentiu vontade de justificar o silêncio. Foi até o quarto, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. A raiva ainda não tinha chegado, nem o desespero. O que sentia era algo mais profundo. Uma clareza dura, quase fria. Ela não fora deixada para trás por distração. Fora trocada. E quem troca, escolhe. Naquele momento, Helena percebeu algo que mudaria tudo.
Não podia reagir como mulher ferida. Tinha de agir como mãe, como alguém que precisava proteger mais do que o próprio coração. Levantou-se, abriu uma gaveta antiga do escritório e começou a separar documentos. Não sabia ainda o que iria fazer, mas sabia uma coisa com absoluta certeza: não seria apanhada desprevenida. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Ricardo caminhava pelas ruas de Florença com Inês ao seu lado, mas sem imaginar que a história que pensava controlar estava prestes a virar contra ele. E Helena, sozinha em Lisboa, deu o primeiro passo não rumo à vingança, mas rumo à verdade. Uma verdade que, quando finalmente viesse à luz, não deixaria ninguém ileso. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do despertador. A casa ainda estava mergulhada naquele silêncio pesado que já não lhe parecia descanso, mas vigilância. Preparou o pequeno almoço devagar, com gestos mecânicos, como se o corpo precisasse de rotina para não ceder ao peso do que descobrira na noite anterior. Enquanto o café fervia, o pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. Não era apenas a traição, era o desprezo. A facilidade com que Ricardo mentira. A tranquilidade com que viajara, brindara, sorrira, enquanto ela carregava sozinha um filho e uma vida inteira. E depois de se sentar à mesa, decidiu finalmente fazer aquilo que evitara durante anos. Abriu a gaveta inferior do armário do escritório. Ali estavam pastas antigas, organizadas por datas, com contratos, registros e esboços de projetos que tinham marcado o início da empresa de Ricardo. Helena não procurava nada em específico. Pelo menos era isso que dizia a si própria. Mas, ao folhear os documentos, um nome começou a repetir-se: o dela. Assinaturas conjuntas, cláusulas detalhadas, anexos técnicos redigidos por si, com linguagem precisa, quase obsessiva. Na altura, Ricardo elogiara essa atenção ao detalhe. "És demasiado cuidadosa", dizia ele, meio a rir. "Nunca vamos precisar disto tudo." Mas precisariam. E agora? Helena parou num documento mais espesso, com capa azul. Reconheceu-o de imediato. Era o acordo de titularidade técnica e conceptual dos sistemas sustentáveis que tinham dado notoriedade à empresa. Lembrava-se bem daquele dia. Ricardo insistira para que tudo ficasse bem definido, para evitar conflitos futuros com investidores. "É só uma formalidade", dissera ele. Formalidade. A palavra soou-lhe amarga agora. Leu com atenção, linha a linha. O texto era claro. Não deixava margem para interpretações criativas, nem para boas intenções tardias. As soluções técnicas, os métodos de implementação, os modelos operacionais, tudo estava registrado em nome de Helena Duarte. Ela fechou os olhos por um instante. Não sentiu alegria. Sentiu uma espécie de ironia pesada. O homem que a tinha traído fora o mesmo que, sem saber, lhe entregara a única proteção real que tinha. O bebê mexeu-se. Helena pousou a mão na barriga, num gesto automático. "Calma", sussurrou. A mãe já percebeu tudo. Nesse momento, o telefone tocou. Era uma mensagem da irmã, Marta. "Falaste com o Ricardo? Ele ligou-me ontem à noite e parecia apressado." Helena respirou fundo antes de responder. "Está tudo controlado. Depois falo contigo." Não era mentira. Pela primeira vez desde que descobrira a traição, sentia que tinha algo nas mãos além da dor. Guardou o documento numa pasta separada e colocou-a dentro da mala. Não sabia ainda qual seria o próximo passo, mas tinha a certeza de uma coisa: não iria confrontar Ricardo sem estar preparada. Horas depois, sentada num banco de jardim perto de casa, Helena ligou para um número que não usava há anos. Do outro lado, uma voz masculina atendeu com profissionalismo contido. "Dr. Álvaro Mendes." "Álvaro, é a Helena Duarte. Trabalhamos juntos há alguns anos." Houve uma breve pausa, seguida de reconhecimento.
Helena? Claro. Como está? Preciso de uma reunião. Discreta. E urgente. Não explicou mais. Não precisava. O tom da sua voz bastou. Enquanto isso, em Florença, Ricardo tomava o pequeno almoço com Inês, despreocupado, comentando banalidades sobre o regresso a Portugal. Falava de reuniões, de prazos, de negócios que julgava garantidos. Ignorava por completo que, em Lisboa, a base de tudo aquilo começava a ser retirada, com calma, documento a documento. Quando desligou o telefone, Helena levantou-se devagar. O sol de inverno iluminava o jardim com uma luz suave. Pessoas passeavam cães, crianças brincavam. A vida seguia o seu ritmo normal. A dela, porém, tinha mudado de eixo. Não haveria escândalos, não haveria cenas, não haveria pedidos nem súplicas. Isso haveria apenas consequências. E naquele momento, Helena compreendeu algo essencial. A maior força não estava em gritar a verdade, mas em saber exatamente quando e como usá-la. O jogo tinha começado, e Ricardo ainda não sabia que já estava a perder. 2 dias depois da descoberta, Helena entrou no escritório do Dr. Álvaro Mendes com passos firmes, apesar do peso da gravidez. Não levou dramatismo. Levou uma pasta. Dentro dela estavam anos de trabalho que nunca tinham sido verdadeiramente reconhecidos. O advogado ouviu em silêncio. Não a interrompeu quando ela resumiu a situação em poucas frases. A viagem, a mentira, os documentos. Apenas folheou os papéis com atenção crescente, ajustando os óculos a cada página. Isto está tudo registrado, disse por fim, com voz baixa. E está muito bem protegido. Helena não sorriu. O que significa isso na prática? Álvaro pousou os documentos sobre a mesa. Significa que, sem a sua autorização expressa, a empresa do seu marido não pode continuar a usar nenhuma destas soluções. Nenhuma. Nem nos contratos atuais, nem nos que estão a ser negociados. Ela respirou fundo. O ar parecia mais leve ali dentro. E se ele tentar contestar? Pode tentar, respondeu o advogado com calma. Mas não vai longe. Tudo foi assinado por ambos, em cartório, e há provas suficientes de que foi você quem desenvolveu os projetos. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Não estava ali para destruir ninguém, mas também não estava disposta a continuar invisível. Então avancemos, disse por fim. Nas horas seguintes, nada de visível aconteceu. Nenhum telefonema exaltado. Nenhuma reação imediata. Mas as primeiras notificações começaram a sair daquele escritório com precisão cirúrgica. Bancos, parceiros, entidades financiadoras, todas redigidas com linguagem formal, clara, irrefutável. Em Lisboa, a vida de Helena manteve-se aparentemente igual. Preparava refeições simples, caminhava devagar pelo bairro. Respondia às mensagens da família com frases curtas. Para quem olhasse de fora, nada tinha mudado. Mas, nos bastidores, o chão começava a ceder. Na manhã seguinte, Ricardo entrou no escritório como sempre. Cumprimentou a secretária, pousou o casaco, ligou o computador. 10 minutos depois, o telefone tocou. Era o banco. Ricardo, recebemos uma comunicação estranha esta manhã, disse a voz do outro lado. Algo relacionado com direitos técnicos que sustentam os vossos contratos principais. Ricardo franziu o sobrolho. Deve haver algum erro. Talvez, respondeu o gestor. Mas até esclarecer, precisamos suspender temporariamente 2 linhas de crédito. A chamada terminou. Antes que pudesse processar o que ouvira, o telefone voltou a tocar. Desta vez, um parceiro do norte do país. Depois, um cliente antigo. Todos com a mesma preocupação. A mesma palavra repetida com desconforto. Suspensão. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Tentou ligar para Helena. Não atendeu. Mandou uma mensagem. Está tudo bem? Precisamos falar.
Ela leu. Não respondeu. À tarde, uma reunião urgente foi convocada. O ambiente estava pesado, rostos tensos, olhares desconfiados. Alguém mencionou o nome de Helena em voz baixa. Outro perguntou se ela ainda estava envolvida nos projetos. Ricardo percebeu, finalmente, que algo escapara ao seu controlo. Aquilo não era um mal-entendido simples. Era estrutural. Enquanto isso, Helena sentava-se numa esplanada discreta, com um chá quente à frente. O telefone vibrou várias vezes dentro da mala. Não olhou. Preferiu observar as pessoas a passar. A normalidade do mundo contrastava com a tempestade que se formava noutro lugar. O bebê mexeu-se. Helena pousou a mão na barriga e fechou os olhos por um instante. Não sentia prazer no que estava a acontecer. Sentia necessidade, proteção. No final do dia, uma nova mensagem chegou. Desta vez, de Ricardo. Helena, não sei o que se passa, mas a empresa está em risco. Precisamos conversar, por favor. Ela respirou fundo antes de responder. Finalmente. Falaremos. Quando eu decidir que é o momento certo. Do outro lado da cidade, Ricardo sentou-se sozinho no escritório vazio. Pela primeira vez, e sentiu medo verdadeiro. Não da perda de dinheiro, mas da perda de controlo. De perceber que a mulher que sempre julgara discreta tinha, afinal, o poder de parar tudo. Helena levantou-se da esplanada com cuidado e caminhou para casa. Não sabia ainda como seria o confronto, nem quando, mas sabia que já não voltaria atrás. O silêncio tinha começado a fechar portas, e em breve, alguém teria de pagar o preço de nunca ter ouvido quem sempre esteve ao seu lado. Ricardo passou a noite quase sem dormir. O telefone, pousado ao lado da cama, parecia um animal à espera de acordar. Às 6 da manhã, já estava de pé. Vestiu-se sem cuidado e saiu antes de o sol nascer. Precisava de chegar cedo ao escritório, como se isso pudesse devolver-lhe algum controlo. Às 9 em ponto, o primeiro e-mail chegou. Não era agressivo. Era pior. Era frio. E um dos principais parceiros pedia esclarecimentos urgentes sobre a continuidade dos projetos em curso. 10 minutos depois, outro. Depois outro. Em menos de 1 hora, a palavra incerteza repetia-se como um aviso. Ricardo tentou ligar a Helena novamente. Caixa de mensagens. Deixou um recado curto, contido, quase humilde. Não houve resposta. Pouco depois, a secretária entrou no gabinete com o tablet na mão e o rosto pálido. Ricardo, isto está a circular desde cedo. No ecrã, uma fotografia. Não era oficial. Não era desfocada. Era clara. Ele e Inês, lado a lado, numa rua estreita de Florença. A legenda não deixava margem para dúvidas. Falava de romance, de fuga, de amor inesperado. Isto não pode ser verdade, murmurou, embora soubesse que era. Inês tinha decidido não esperar mais. A exposição que ele evitara tornara-se pública por vontade dela. E o efeito foi imediato. Às 11 da manhã, uma chamada de um investidor antigo. A voz do outro lado era firme, mas distante. Ricardo, estamos a receber perguntas. Muitas. E não são boas. Uma empresa que vende estabilidade não pode aparecer nos jornais por escândalos pessoais. Precisamos de garantias. Garantias. A palavra soou-lhe vazia. Ao meio-dia, 2 contratos foram suspensos. Às 2 da tarde, uma reunião foi cancelada até nova avaliação. Às 4, a empresa de comunicação enviou uma nota curta informando que pausava a colaboração enquanto a situação não estivesse esclarecida. Ricardo sentiu o chão a fugir-lhe sob os pés. Não era apenas a traição a vir ao de cima. Era tudo o que ele tinha construído sobre uma base, que afinal, não era só dele. De do outro lado da cidade, Helena estava sentada na sala, com a televisão desligada. Não precisava de ver nada para saber o que estava a acontecer. O telefone tocou. Era Marta, a irmã.
Helena, já viste as notícias? Não, respondeu ela com calma. Mas imagino. Ele está a ser comentado em todo o lado. E a rapariga não teve cuidado nenhum. Helena fechou os olhos por um momento. Não sentiu triunfo. Sentiu cansaço. Isto não é sobre ela, disse. É sobre escolhas. À tarde, uma mensagem chegou de Inês, enviada por engano ou por provocação. Falava de coragem, de viver a verdade, de não se esconder. Helena apagou sem responder. Não precisava de competir com alguém que ainda confundia a atenção com valor. Enquanto isso, Ricardo tentou, pela primeira vez, ligar diretamente para a amante. O que fizeste? Perguntou com a voz tensa. Assumi, respondeu Inês, sem hesitar. Já não fazia sentido esconder. Agora podemos viver isto livremente. Livremente. Ricardo olhou em redor do gabinete quase vazio. Inês, a empresa está a cair. Houve um silêncio curto do outro lado. Isso resolve-se, disse ela. Tens talento. Vais dar a volta. Mas Ricardo sabia que não era assim. Sabia que havia contratos que dependiam de assinaturas que já não controlava. Sabia que havia projetos que não podia legalmente continuar. E sabia, sobretudo, que tinha subestimado a mulher que deixara em casa. Ao final do dia, saiu do escritório sem cumprimentar ninguém. Caminhou pela rua como um estranho na própria cidade. O telefone vibrava no bolso, mas não teve coragem de atender. Em casa, Helena preparava o jantar em silêncio. Quando o telefone tocou, atendeu finalmente. Helena, disse Ricardo, não a voz quebrada. Precisamos falar. Isto está a sair do controlo. Ela respondeu sem elevar o tom. Não saiu do controlo, Ricardo. Saiu da mentira. Houve uma pausa longa. O que queres? Perguntou ele por fim. Helena pousou a mão na barriga. Quero que percebas que as consequências não são castigo. São resultado. Desligou. Não chorou. Não tremeu. Sentou-se à mesa e comeu devagar. Lá fora, a cidade continuava. E pela primeira vez, a verdade caminhava à frente de todos, sem pedir licença, sem pedir perdão. A manhã começou mal para Inês Rocha. O telefone vibrava desde cedo, mas não com convites nem elogios. Eram mensagens curtas, frias, enviadas por gestores de marcas que até poucos dias antes lhe pediam presença em eventos e campanhas. Precisamos de rever a nossa colaboração. A situação atual não se alinha com os nossos valores. Falaremos mais tarde. Mais tarde nunca chegava. Inês sentou-se na beira da cama do hotel, ainda em Lisboa, com o café a arrefecer na mesa de cabeceira. Pela primeira vez desde que decidira tornar a relação pública, sentiu um aperto no estômago. Não era arrependimento. Era surpresa. Tinha acreditado que assumir o romance a colocaria no centro da atenção positiva. Não contara com o julgamento silencioso de um país que não perdoa facilmente quem pisa uma família para subir mais depressa. Do outro lado da cidade, Ricardo enfrentava um dia ainda mais pesado. À porta do escritório, 2 colaboradores aguardavam por ele com expressões tensas. Um deles falava em reorganização temporária. Outro mencionava salários em risco, em palavras que nunca tinham feito parte do seu vocabulário diário. Isto é só uma fase, tentou dizer, mais para si do que para eles. Mas já não acreditava nisso. Durante a manhã, recebeu a confirmação que temia. Um investidor retirava-se oficialmente. Um projeto avaliado em centenas de milhares de euros ficava suspenso. Outro seguia o mesmo caminho. As contas, que antes fechavam com margem confortável, começaram a não bater certo. Ricardo fechou-se no gabinete. Passou a mão pelo rosto. Pensou em Helena. Na calma com que ela falava. No silêncio que agora percebia ser mais perigoso do que qualquer discussão. Ligou-lhe novamente. Desta vez, ela atendeu. Helena, por favor, disse ele.
quase num sussurro. Isto está a desmoronar-se. Eu sei, respondeu ela sem dureza. Era previsível. Não pode acabar assim. Houve uma pausa. Ricardo, disse Helena, nada acabou agora. Isto começou quando decidiste mentir. Ele fechou os olhos. Não tinha resposta. À tarde, Inês tentou falar com ele. Encontraram-se num café discreto, longe de olhares curiosos. Ela estava nervosa, algo que raramente mostrava. Estão a cancelar tudo, disse sem rodeios. Contratos, parcerias, eventos. As pessoas estão a afastar-se. Ricardo olhou para a chávena à sua frente. Não te disse para esperares? Eu fiz o que achei certo, respondeu ela defensiva. Não ia continuar escondida. Isto não era sobre esconder, disse ele finalmente. Era sobre responsabilidade. Inês ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que o chão sob os pés não era firme. Vais resolver isto, não vais? Perguntou quase como uma exigência. Ricardo levantou-se devagar. Não sei se posso. E a resposta caiu entre eles como um objeto pesado. Inês percebeu, nesse instante, que o homem confiante que conhecera estava a desaparecer. E com ele, a promessa de estabilidade que a atraíra desde o início. Nessa noite, as notícias espalharam-se mais depressa do que qualquer explicação. Comentários nas redes, opiniões em programas de fim de tarde, pessoas a falar de ética, de respeito, de escolhas. O nome de Ricardo passou a ser associado não a sucesso, mas a imprudência. Helena não assistiu a nada disso. Estava sentada no quarto que preparava para o bebê, a dobrar pequenas roupas com cuidado. Cada gesto tinha intenção. Cada dobra era uma forma de se manter centrada. O telefone tocou. Uma mensagem curta de Ricardo. Estou a perder tudo. Helena leu, depousou o aparelho e respondeu apenas: ainda tens a oportunidade de não perderes quem tu próprio és. Do outro lado, ele ficou a olhar para o ecrã durante longos minutos. Naquele dia, Inês percebeu que a exposição que procurara tinha um preço. Ricardo compreendeu que o poder que julgava ter não era seu. E Helena confirmou algo essencial. Não precisava de destruir ninguém para se proteger. A queda não fazia barulho imediato, mas era inevitável. Ricardo chegou a casa ao final da tarde com passos hesitantes. Não trazia flores, nem explicações ensaiadas. Trazia apenas o peso de um dia em que tudo tinha continuado a piorar. Encontrou Helena na cozinha, a preparar o jantar com a mesma calma de sempre, como se aquela fosse apenas mais uma noite comum. Precisamos falar, disse ele, pousando as chaves sobre a mesa. Helena não se virou de imediato. Continuou a mexer a panela com movimentos lentos e seguros. Eu sei, respondeu. Há dias que precisas. Sentaram-se frente a frente. O silêncio entre ambos já não era tenso. Era definitivo. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente cansado. A empresa está praticamente parada, começou. Os parceiros afastaram-se. Os bancos congelaram tudo. Não sei quanto tempo aguento assim. Helena ouviu sem interromper. Quando falou, a voz saiu firme, sem acusação. Ricardo, isso não é uma conversa sobre negócios. É uma conversa sobre escolhas. Ele baixou o olhar. Eu errei. Sei disso agora. Mas nunca quis magoar-te assim. Quiseste, corrigiu ela com suavidade. Quando mentiste. Quando viajaste. Quando escolheste o silêncio em vez da verdade. Ricardo engoliu em seco. O que queres fazer? E a pergunta ficou suspensa no ar. Helena pousou a mão na barriga, num gesto já familiar. Quero o divórcio. A palavra caiu devagar, mas com peso suficiente para mudar tudo. Ricardo levantou a cabeça, incrédulo. Não podemos tentar resolver isto? Resolver, repetiu ela. Há coisas que não se resolvem, Ricardo.
Encerram-se. Ele levantou-se bruscamente e começou a andar pela sala. E o bebê? A nossa família? Helena manteve-se sentada. Uma família constrói-se com respeito. O nosso deixou de existir quando deixaste de me ver como igual. Ricardo parou. Pela primeira vez, pareceu realmente perdido. Então é isto? Helena levantou-se com cuidado. Não é castigo, é consequência. No dia seguinte, os documentos chegaram ao escritório de Ricardo. Papéis claros, objetivos, sem espaço para dramatismos. A suspensão formal do uso dos projetos. A comunicação aos investidores. O início do processo de separação. Ricardo sentiu o golpe final, quando percebeu que já não tinha margem de manobra. Sem os direitos técnicos, sem a confiança do mercado, a empresa era apenas um nome vazio. Tentou ligar a Inês. Não atendeu de imediato. Quando finalmente o fez, a conversa foi curta. Isto está a ficar insustentável, disse ele. Não era isto que me prometeste, respondeu ela, fria. Eu não posso cair contigo. A chamada terminou ali. Ricardo percebeu, nesse instante, que estava sozinho. Helena, por sua vez, começou a organizar a própria vida. Não houve anúncios públicos nem entrevistas. Mudou-se temporariamente para a casa da irmã, reorganizou prioridades, marcou consultas, preparou-se para o nascimento do filho com uma serenidade que surpreendia quem a rodeava. Algumas semanas depois, Cá recebeu um convite inesperado. Um antigo contacto profissional, alguém que sempre soubera quem realmente estava por trás dos projetos bem-sucedidos, queria reunir-se com ela. Falava-se de novos caminhos, de trabalho independente, de começar de novo, desta vez com o nome certo. Helena ouviu com atenção. Não prometeu nada, mas ao desligar, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Possibilidade. Numa tarde cinzenta, encontrou Ricardo pela última vez num café discreto. Ele parecia diferente. Mais magro, mais velho. Só queria pedir-te desculpa, disse ele com honestidade tardia. Não para mudar nada, só para dizer. Helena acenou com a cabeça. Aceito as desculpas, não para voltar atrás, para seguir em frente. Levantou-se primeiro. Antes de sair, disse apenas: espero que aprendas com isto, pelo teu bem e pelo do nosso filho. Ricardo ficou sozinho à mesa, com uma chávena de café frio e uma vida por reconstruir. Helena saiu para a rua. O ar estava úmido, mas respirável. Caminhou devagar, sentindo o peso do futuro e, ao mesmo tempo, uma estranha leveza. A queda tinha sido dura. Mas para ela, já não era o fim. Era o início de algo novo. Helena entrou na maternidade numa madrugada silenciosa, com o coração firme e a mente tranquila. Não ligou a Ricardo. Não por vingança, mas por escolha. Aquele momento pertencia apenas a ela e ao filho que carregara sozinha. Não apenas no ventre, mas em cada decisão difícil dos últimos meses. Quando ouviu o primeiro choro, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Liberdade. Não a liberdade de fugir, mas a liberdade de não depender. O bebê foi colocado sobre o seu peito, quente, vivo, real. Ali, Helena compreendeu que tudo o que perdera era pequeno comparado com o que acabava de ganhar. Nas semanas seguintes, a vida começou a reorganizar-se. Com serenidade e trabalho honesto, Helena iniciou um novo projeto profissional com o seu próprio nome. Sem pressa, sem alarde. Pessoas certas aproximaram-se. Propostas surgiram. Não por pena, mas por reconhecimento. Ricardo, por outro lado, teve de aprender a viver com menos. Menos dinheiro, menos aplausos, menos certezas. Trabalhou onde foi possível. Pagou o que devia. Pediu pouco. Pela primeira vez, começou a compreender que respeito não se exige. Constrói-se. Anos depois, Helena observava o filho brincar no parque, saudável e seguro. Não havia ódio no seu coração.
Havia limites e havia paz. Ela não venceu porque destruiu alguém. Se venceu porque se escolheu a si mesma no momento em que mais doía. A traição tinha tentado quebrá-la, mas acabou por libertá-la. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа
стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,